Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O nosso assunto hoje é o seguinte: o setor náutico aqui em Santa Catarina está em expansão, mas há um impedimento legal, segundo os empresários do setor, segundo o segmento. Eles criticam os impedimentos ambientais, o imbróglio jurídico, a insegurança jurídica para a instalação de marinas, dos estaleiros e por aí vai. O Abreu, nosso telespectador, ele nos liga para saber o seguinte: puxa vida, até na temática em torno da mobilidade urbana, Cláudio, o Abreu diz assim: puxa vida, o governo defende a tese do metrô de superfície. Bom, mas o metrô de superfície tem um questionamento quanto à viabilidade econômica. Por que numa terra cercada por mar, nós temos uma ilha e todo o litoral catarinense, enfim, por que não a instalação de marinas? Por que nunca se pensou nisso? Olha, já se pensou, eu acho assim, ó, hoje tem estruturas, até duas estruturas, uma estrutura que está sendo desenvolvida pelo próprio governo do estado, lá em Canasvieiras, que é um projeto que ele é de multiuso, ou seja, você não tem exatamente uma marina, você tem um pier bem estruturado, deve ter 240 metros, que você atende os navios de cruzeiro marítimo, você atende o transporte aquaviário, se precisar, e você atende, enfim, a barcos da Polícia Federal. Esse é projeto, né? Não, projeto que está previsto para aquele local. Sim. Entendeu? Então, eu estou dando um exemplo de uma estrutura que pode ser utilizada para multiusos. As marinas bem estruturadas, elas têm um pier turístico. Elas recebem o transporte aquaviário se elas quiserem, porque toda a receita que vem do mar é bem-vinda, entende? Então, o transporte aquaviário deveria ter, nessas beiras-mares que foram construídas, já deveriam ter desenhado antes a formatação de uma marina, de um pequeno portinho, como foi feito lá na Marina da Glória. Nós temos aí quatro beiras-mares que estão construídas e que não têm essa disponibilidade. Então, é uma perda total. Agora, você falou em metrô de superfície, você pode ter o modal, você pode ter metrô de superfície, pode estar ligado com esse... Um conceito moderno, né? Um se relacionando com o outro, né? Uma integração entre os modais, né? O ônibus, enfim, isso aí é consagrado em todos os lugares do mundo. Tem, meu Deus do céu, tem taxi boat, você atravessa. No Rio de Janeiro, as culturas são diferentes. Aqui nós somos cercados pela água, pelo mar, mas nós não temos cultura náutica. Nossa cultura náutica, ela está regada para o pescador e as pessoas aqui gostam do que a gente conversa, gostam muito, só que elas não conseguem atravessar essa ponte no final do dia, quando poderiam estar dentro de um transporte desse, com ar-condicionado e tudo mais, curtindo, sem buraco, sem nada, entendeu? Curtindo a vista. Só com vento sul. Você imagina... Claro. Você imagina o que seria o desenvolvimento da nossa grande Florianópolis se a gente pudesse conectar Biguaçu a Cacupé, a Santo Antônio de Lisboa. Exatamente. Se a gente conseguisse integrar a nossa Bahia Norte... O desenvolvimento econômico seria, o desenvolvimento econômico, porque, na verdade, o desenvolvimento econômico surge através das pessoas se conhecerem, conversarem e da mobilidade. O que nós íamos progredir essa cidade? Talvez o trabalhador que está lá em... O senhor diz como transporte público. Como transporte público também. Mas para isso precisamos de subsídio ou esse modelo seria autossustentável economicamente? Não, como eu mencionei ainda há pouco, eu acho que o Brasil é um país pobre que, na verdade, o governo precisa cuidar de saúde, educação, na verdade, transporte público, mas as marinas, o próprio empreendedor tem interesse em fazer. O que o governo não pode é atrapalhar. Não, mas eu digo... Você vai conseguir investimentos mas nós temos demanda para esse tipo de mercado. O DEINFRA a demanda tem que ser criada. Sem subsídio, a demanda tem que ser criada. Ele seria autossustentável economicamente? Existe uma história aí, o DEINFRA, inclusive, isso foi publicado a RBS fez um jornal 50 anos à frente, os anos 50, 2050, como é que vai acontecer em Santa Catarina. Nós prestamos a ter um serviço de informação para esse documentário. O DEINFRA já fez esse estudo de demanda e é muito interessante. Agora, interessa às companhias de ônibus que essa demanda corra pelo mar também, pode ser que seja um gargalo por aí, entendeu? Pois é, até para um novo edital aqui em Florianópolis é uma encrenca tremenda. Tem que pensar em 5, 6 anos na frente. Claro. Se você chegar daqui, o que vai ser o nosso trânsito daqui a 5 anos? Já está caótico. Florianópolis já é uma cidade em que você tem horário para sair, horário para chegar. Quer dizer, nós temos que pensar lá na frente. Como é que vamos estar daqui a 5, 10 anos? Quando faz uma estrutura, Márcio, você já faz a estrutura voltada para isso. A estrutura ela pode ser marina, ela pode atender essa parte também, pode atender
a parte de turismo, das pessoas que vêm na temporada, mas nós temos um trapiche e ele não funciona. E agora eu te digo o seguinte, mesmo que houvesse necessidade de subsídio para o transporte marítimo, é um projeto que deveria ser levado adiante. Assim como, por exemplo, o metrô de Buenos Aires, a licitação foi para a empresa que demandasse menos subsídios. Por quê? Isso significa, inclusive, a empregabilidade das pessoas, a facilidade de deslocamento através de um transporte barato, de baixo custo. Então, se for para tirar essa montoeira de carro das ruas, poluindo, as pessoas trancadas, estressadas nos engarrafamentos, e subsidiar para que esse transporte ocorra pelo mar, isso deve ser pensado. Não é porque é subsidiado que é ruim. O transporte público em Florianópolis hoje, por exemplo, é subsidiado. Isso não quer dizer que é ruim. Santiago, na mesma linha, eu acredito que, como diz o Renato, a gente tem que pensar no mínimo 20 anos na frente. Porque qualquer que seja a medida que os governos, né, as prefeituras ou o governo do estado tome agora no trânsito que existe em Florianópolis, ela vai funcionar pelos próximos 4, 5 anos. Depois já vai ser insuficiente. Entendeu? Então, a partir do momento da gente transportar o transporte, a gente implantar o transporte aquaviário, né, transporte marítimo, que a gente fala, isso tem que ser pensado com muita propriedade agora. Eu não sei se o empresário toparia, no primeiro momento, investir sozinho. Acredito que tem que ter um subsídio governamental. Você consegue hoje, tranquilamente, na cidade, existem vários empresários interessados em fazer a marina. Aqui na beira-mar, eu conheço um grupo de 20 pessoas querendo construir uma marina e não conseguem. E é bom lembrar que trapiche não é marina. Isso. Com o vento que nós temos aqui normal, o vento norte que sopra, nordeste que sopra no verão e o vento sul do inverno, você não desembarca hoje no trapiche lá do Jurerê, que é o trapiche do Yacht Club. Não desembarca uma senhora, uma criança. Qual é a diferença de conceito de trapiche para marina? Uma marina, ela tem que ter um mar abrigado. Para você saltar de um barco, ele tem que estar abrigado. E com esse Nordeste que nós temos... moles artificiais. Exatamente. Isso não é fundamental para... mole, mas você depende da situação. Não, você pode fundamental você parar a onda. Tem que ter abrigo. Se você não parar a onda, você não consegue parar Natural ou não? Natural ou não, né? Eu digo, sim, exatamente. Existem alguns locais que já são propícios naturalmente a ter o mar parado.